O que o De Volta para o Futuro, se você é das antigas, já assistiu, como também a Jornada do Herói e os atos da sua vida têm a ver com o crescimento da sua marca e do seu posicionamento. É exatamente sobre isso que nós falamos na live de hoje. Existe algo de elemental no filme, e é isso aqui que eu quero discutir hoje. Então vamos lá, sessão da tarde, várias vezes, maneiro. Bom, então vamos lá, eu vou traduzir o filme para vocês, vou fazer uma análise aqui do filme para vocês de acordo com os 12 arquétipos. Porque estavam ali os 12 arquétipos, mas talvez você não viu, e no meio dos 12 arquétipos nós temos ali, né, algo que você vai perceber aqui. Então temos aqui os 12 arquétipos. Temos aqui os 12 arquétipos, como a gente vai analisar. E temos aqui também a jornada do herói, né? São duas coisas diferentes, ambas fáceis de enxergar. A jornada do herói. Né? Tem um arco aqui do personagem também. Vamos lá, aqui a gente tem os 12 arquétipos, né? Então a gente tem aqui o inocente. A gente tem o prestativo. A gente tem o herói. A gente tem um homem comum na primeira quadríade. Tá? Nós temos aqui, em segundo, né, o explorador. O criador. O arquétipo do amante. E o fora da lei. Na última quadríade, a gente tem aqui o governante, o sábio, o mago e o bobo. Essa é a jornada arquetípica. Aqui são as divisões, né? São as 4 divisões que a gente chama de a divisão do ego, da alma e do self. Beleza, e o que o filme, né, tem a ver com isso tudo? Bom, o filme ele conta a história ali, né, do professor e do personagem principal, o McFly, Marty McFly. Pronto. Beleza. Bom, e aqui a gente tem, pessoal, né, a jornada do herói. Vou pegar aqui os atos para vocês. Eu vou fazer uma comparação, né? E eu vou fazer aqui uma comparação interessantíssima para vocês. Beleza? Então vamos lá, né? Então aqui a gente tem, né, a jornada do herói, a gente tem essa coisa aqui, né? Que ela, na verdade, ela se une aqui no final, né? Beleza? Mundo comum, então, né? Então, a jornada do herói tem aquelas 4 fases, né? O mundo comum, tem o mundo comum, né? Aí depois tem aquela fase que é chamado a aventura e etc, tal. Não vou falar aqui todos os pontos, eu posso dar uma aula depois de jornada do herói para vocês, que isso aqui tem tudo a ver com narrativa que vocês poderiam usar na marca de vocês. Então, a travessia do primeiro limiar. Aí depois a travessia do primeiro limiar, aí tem mais um ponto, né? Aí tem mais 2, 3 pontos aqui. E aí depois chega na aproximação da caverna. Né? Que é a fase do filme que as coisas ficam pretas, né? E aí depois vem a recompensa. E o herói volta transformado, né? Calma que eu já vou articular isso tudo. Por enquanto, só ouça aí de forma atenta.
Tá, o que isso aqui tem a ver com a minha empresa, Will? Cara, tudo, porque o que as pessoas compram? Qual é a substância que a pessoa compra no seu Instagram? Qual substância que você tem aqui para dar para as pessoas? Você tem histórias. Em último ponto, qual que é a substância que você vende? A substância que você vende são histórias. Que uma empresa vende. Substância que uma empresa vende são histórias. E, bom, essas histórias, elas são passadas através de 4 formas de comunicação, que é a comunicação simbólica, que é a comunicação verbal, a comunicação gestual e a comunicação textual. Né? Então, como é que a gente conta essas histórias? Através da comunicação simbólica, verbal, gestual e textual. E tem um outro ponto. Quarto ponto é o seguinte. Você escolhe, né? Você escolhe que jeito que essa história vai ser contada. Aí você tem que se fazer essa pergunta. Que percepção ou qual percepção essa história vai passar? Vai passar. Pronto, né? Ok. Não vou entrar aqui porque aqui a gente entra dentro de uma outra aurora, né? De uma outra seara aqui, aliás. E não vou falar disso, mas o que a gente tem que saber é que cada post que você faz, você emite uma comunicação simbólica, verbal, gestual ou textual, ou as 4 de uma vez. E o que você tem que ficar atento é que percepção que essa história vai passar, né? Voltando aqui para os 2 arquétipos e a jornada do herói, né, a gente consegue ver isso claramente no filme, óbvio, né? A maioria dos filmes usa a estrutura da jornada do herói. Existem outras formas também, que é, por exemplo, que é de Freytag. Mas essa aqui é uma das estruturas narrativas mais utilizadas no cinema, né? A jornada do herói é uma das mais comuns, né? Então, continuando aqui. O que a gente consegue ver no filme que, cara, é muito legal? A gente consegue ver, né, qual que é a história do filme em resumo, né, se a gente for pegar. Sei lá, quem nunca assistiu De Volta para o Futuro, eu vou dar spoiler agora, né? Mas de forma ultra resumida, o que é o filme? Né? O que é o filme? Cara, é o McFly lá com o doutor, né? Então ele tem um amigo, né, mais velho lá que é o doutor, e de forma ultra simplificada, doutor, né, que é o mestre ali, que é o mago sábio da situação, ele constrói uma máquina que viaja no tempo, que é um carro, né, que é maneiro pra caralho, inclusive, e esse carro de viagem no tempo, né, eles, durante os 3 filmes, ou eles vão pro futuro ou vão pro passado. Em resumo é isso. Né? Então, ou eles vão pro futuro ou vão pro passado. São 3 filmes, é uma trilogia, né? Então, bom, passado, futuro, e eles entendem uma coisa, né? Apenas um ato no passado pode mudar completamente o resultado futuro. Então, aqui é a primeira coisa que eu queria pegar, porque é a parte mais, assim, psicológica do negócio e filosófica que eu gostaria que você pegasse, né? Então, basta um ato teu, né? Basta um ato para que você mude completamente o seu futuro ou o seu passado. Aliás, o seu futuro e a forma como você vai vivê-lo. Né? Então basta um ato que a gente muda completamente a biografia da nossa vida. E esse é o ponto que eu queria começar a realmente meditar com vocês. Daqui a pouco eu já vou cair aqui nos arquétipos. Né? Mas basta um ato para que a nossa vida tome completamente um outro rumo. E aqui eu queria perguntar para você, meu amigo dono e dona de empresa,
Vamos pensar numa coisa ontem, né? E daqui a pouco eu vou fazer, como eu disse, a jornada arquetípica dele, né? Do McFly, que é o, que é o ator principal ali do filme, tá? Porque ele começa o filme, né? Muito ali como meio homem comum, né? Barra herói. Eu vou fazer um spoilerzinho aqui. Ele começa o filme número 1 como um homem comum, um pouquinho ali, né? Um herói meio medroso, né? Um prestativo ali, meio bonzinho, meio bobão, e uma visão mais inocente da vida, meio tosca, né? Mas ele era um menino ali mais comum, andava de skate, a coisa toda, né? E ele vai evoluindo durante o filme, então ele começa a entrar em jornadas que ele começa... Bom, eu vou citar aqui, tá? Eu vou citar aqui porque esse aqui eu vou meditar 10 minutos aqui com vocês, né? Spoiler de um filme de 1985 é sacanagem. Porra, mas o último foi em 1990, porra. O último foi em 1990, pô. É tipo falar que o Titanic vai bater, é isso aí, né? Mas eu quero um DeLorean agora, né? O carro lá do De Volta pro Futuro, eu quero um DeLorean agora, né? Assistir, eu quero um DeLorean. Vamos lá, eu vou citar o personagem principal aqui, e aqui eu quero que você preste muita atenção porque você vai ver talvez a sua vida aqui. Né, você vai ver a sua vida aqui. Will, o que isso tem a ver com marca, com posicionamento? Cara, tudo, porque você é o dono da sua empresa, né? E uma empresa é a materialização das ideias do dono. Então, se eu, como dono, não tenho a menor ideia sobre psicologia e o campo que eu atuo, que é o campo psicológico, eu não tenho a menor ideia aí do que eu faço com a minha marca, do que eu faço como dono de empresa. O que eu mais vejo é dono de negócio não entendendo nada sobre psicologia e só atuando no feeling, né? A maioria dos empresários hoje do Brasil, né? A maioria, cara, você vê que eles foram ganhando dinheiro muito ali meio que, como é que eu posso dizer? Na sorte mesmo, né? Enfim, é muito interessante. É muito interessante, assim, a gente olhar para algumas coisas, mas quando eu sou empresário, eu tenho que ter, no mínimo, uma consciência psicológica, eu tenho que ter, no mínimo, uma ideia do que é a cabeça de uma pessoa. Então vamos lá. Olha só que interessante aqui, ó. O McFly, que é o ator principal, ele inicia a jornada arquetípica dele, né, a jornada dos dois arquétipos, ou a jornada arquetípica, né, com um homem comum. Então é um menino, né, no filme número 1, é um menino que tá na escola, meio molecão ainda, um pouco covarde, né, então acontece algumas situações ali, né, que ele, cara, bato ou não bato aqui no cara mais forte, e etc. Interessante a gente olhar um pouquinho para isso, né? Então, existe uma certa fraqueza aqui, mas ele já tem o herói na personalidade, né? Ele enfrenta esses caras ali de uma forma que ele meio que dá fuga nos caras mais fortes. Então, aqui eu quero que você comece a olhar para a sua vida, tá? Eu quero que você comece a olhar para a situação da sua vida. Então, olha só que interessante. Lá na sua época de escola, por exemplo, existia um valentão, né, que ficava folgando com todo mundo, né, e talvez você corresse do valentão, né, você não quero brigar não, e que não sei o quê, enfim. Olha que interessante aqui. No filme a gente consegue ver no início já a mesma coisa. A gente vê um menino ali que tem um pouco do herói e um pouquinho do homem comum ali. Ou seja, ele enfrenta, mas não enfrenta suas batalhas. Mas a gente consegue ver o homem comum perfeitamente, né, no pai dele, né, no pai do personagem principal, no filme de número 1, onde os valentões pegam pesado com ele e ele não consegue reagir por conta que ele tem um homem comum, mas também tem o falso prestativo. Né, quer ser bonzinho quando não deveria mais ser bonzinho, quando deveria dar um basta ali, né, você vê o pai do personagem principal sofrendo ali, né, apanhando do valentão e esse tipo de coisa. Tá, e o inocente a gente vê como uma figura presente ali no McFly também, uma visão muito bondosa da vida, mas ele já perdendo esse mundo comum dele, ou seja, ele já foi perdendo, cara, as coisas não são tão bondosas assim, as coisas não são aí da forma como eu vejo, e é onde o herói na personalidade dele de fato começa a surgir com bastante força. Então, o herói da personalidade dele começa a surgir com bastante vigor. O que é o herói na personalidade? Eu quero que você pense na sua vida agora. O herói na personalidade, ele começa a se levantar quando você começa a ver lá na sua infância
injustiças e você não consegue fazer nada. E aí você fala assim, cara, isso tá errado, né? Eu tomei no cu pra caralho com os valentões por ser nerd até uma fase da escola, né? Boa, beleza, né? E é por isso que, cara, né, você olhando para as injustiças, né, você começa a ficar bravo ali com a situação. Você começa a olhar também, além de olhar para as injustiças, você começa a sentir que você precisa começar, né, a proteger-se e a proteger os mais fracos, mas a se proteger, né? E muitas pessoas, né, e qual que é o problema do brasileiro hoje? Infelizmente o brasileiro ele não desenvolveu o herói na personalidade, por exemplo. Se a gente assiste o De Volta para o Futuro e a gente vê o Martin McFly ali desenvolvendo o herói dele durante a jornada arquetípica, o que a gente está vendo ali? O que a gente está assistindo? A gente está assistindo uma pessoa amadurecendo. Se você assistir o filme, sei lá, esse final de semana e pegar essa live aqui e ver o que eu tô falando, você vai ver que o herói começa a surgir na personalidade dele de forma equilibrada. Porque no começo também ele é um herói meio destemperado. O Valentão, ele é um fora da lei, ele é um herói do mal, vamos dizer assim, tá? Ele é um herói do mal, mas normalmente, tá? Ele é um cara que normalmente apanhou em casa pra caralho, ou teve uma infância meio bosta, e esse tipo de coisa, ele quer achar uma pessoa mais fraca pra ele exercer poder, né? E esse herói, ele precisa começar a desenvolver na personalidade de todo mundo, porque sem o herói desenvolvido na personalidade, o que acontece? Você tolera a injustiça, você tolera os fracos serem ali, de certa forma, até oprimidos, né? E o McFly, ele obviamente, né, começa a passar por uma situação que ele olha para o pai dele, né, e vê o pai dele apanhando, né, até mais velho, ele fala assim, cara, isso tá errado, isso não tá certo com meu pai. Enfim, depois, conforme o filme vai acontecendo, né, aí acontece lá a construção da máquina do tempo, e aí no caso, o McFly, por ser um herói ainda de nível 1, ou seja, ele é um herói ainda meio contrabalanceado, né? Aliás, não bem balanceado, ele não julga bem, né? Porque tem um herói de nível 1, nível 2 e nível 3. Assunto, obviamente, para 2 dias de aula aqui, se a gente for entrar nisso aqui. Mas o que a gente vê ali no McFly? Um menino, herói, que quer proteger, de certa forma, os mais fracos e o pai, e quer ter força na sociedade, mas ele ainda é nível 1, ele mal consegue se proteger, ele julga mal, ele é facilmente provocável ainda, né? Tanto que tem várias cenas do filme que, até no filme 3, ele tá aprendendo isso ainda. Cara, você é covarde e etc. E toda hora que alguém chamava ele de covarde, ele ia pra briga, ele ia pra guerra e tal. E então ele era um herói que, cara, meio burro assim, entendeu? Meio burro assim ainda. Beleza. O filme vai acontecendo, e a mágica do filme é na onde eu vou chegar aqui agora, porque esse aqui são vários pontos, eu poderia fazer toda a análise arquetípica de cada personagem, eu poderia puxar a linha aqui de cada personagem e mostrar os arquétipos que eles vão passando, mas não é para onde eu quero levar a nossa conversa hoje. Eu quero levar a nossa conversa hoje para o seguinte, os filmes vão acontecendo, e ele entra, né, depois quando ele começa a entrar lá nas máquinas do tempo, no explorador, né, então ele começa a explorar novas possibilidades. Então o arquétipo predominante ali vai mudando, né, o herói continua ali, mas o arquétipo vai mudando. Ele entra no explorador, ele entra em fases diferentes, até que ele se torna ali no último filme, né, e aí eu já vou explicar toda essa jornada, né, você vê no último filme um governante ali na cena. Um menino que ele começa a estar pronto para a vida adulta, para ter uma liderança mais clara na personalidade dele. Vou contar para vocês a história de fora. Deixa eu dar zoom out aqui. Olha que interessante. Ele começa como um menino herói, que não julga bem os seus atos, é facilmente provocável, né? Então as pessoas conseguem provocá-lo facilmente. Então ele toma ações burras e imediatas. Conforme ele vai passando ali pelos filmes, ele vai explorando novas possibilidades. O que acontece nessa exploração de novas possibilidades? Acontecem coisas do tipo, ele vê, por conta dos atos que foram feitos ou acometidos no passado, a vida dele inteira mudando, que é o que eu vou entrar aqui daqui a pouco. E ele consegue testar
quando, por exemplo, né, se ele não fizesse tal coisa, o que aconteceria com o pai? Né, se o mal ganhasse força lá atrás e ele não tivesse evitado esse mal, então a mãe dele fica casada lá com um filho da puta, por exemplo, né? Quando ele, por exemplo, toma uma ação ruim, né? Ele não protege os mais fracos. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, né? E quando ele toma a decisão também de não voltar e não ser irritado e etc., ele consegue salvar o mundo. Eu já vou entrar aqui nessa explicação aqui. Mas a gente consegue ver no último filme o McFly, ele terminando o filme como de fato um líder ali, ele tá com a namoradinha dele, vai virar pai, ele sabe disso tudo, e ele acaba o filme literalmente uma pessoa mais estável. Uma pessoa mais estável ali dos 3 filmes. Mas o ponto que mais importa é esse aqui, ó, que é o que mais me chamou a atenção. Eu tô pulando muita coisa aqui, tá, pessoal? Amanhã talvez eu faça essa jornada para vocês aqui direito, não pelo bumbum, igual eu fiz aqui, né? Passando de pontos muito gerais e pontos muito neutros, assim, né? Sem substância. Talvez amanhã eu puxe um pouquinho a jornada do McFly, a jornada do pai dele, e a jornada da mãe, e a jornada também do professor, tá? Eu faço 4 jornadas aqui para vocês verem como é que a jornada de cada um vai se entrelaçando e arquetipicamente como que o arquétipo de cada um vai mudando ao longo da jornada. Mas o que mais me chamou a atenção basta um ato para que o seu futuro mude completamente. E essa é a pergunta que eu queria meditar aqui com vocês por 1 minuto ou 2. Né? Basta um único ato para que o seu futuro mude completamente. E eu vou desenhar essa imagem aqui. Né? Então, tá aqui a situação, né? O ato, uma ação sua. Cada ato teu desenvolve isso aqui, ó, no tempo, após você tê-lo cometido. Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Então, se você hoje, sei lá, escolheu acordar cedo ou não, o entrelaçamento de atos, né, nesse espaço-tempo, delta-tempo, veio para cá. Então, se você escolheu, sei lá, não acordar cedo, pode ter vindo para cá. Se você escolheu acordar e ir treinar, a tua vida pode ter vindo para cá. Se você escolheu acordar, sei lá, e ir pra missa ou estudar, tua vida pode estar vindo para cá. Se você acordou e, sei lá, foi direto trabalhar e não rezou e acordou puto hoje, a tua vida pode vir para cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Então cada ato teu, ele pode levar você para algum lugar. E a minha pergunta para você é: os seus atos estão te levando para onde? Medita aí. Os atos que você tem tido na sua empresa, eles estão te levando para onde? Você está sendo negligente, sei lá, cara, não tô bem posicionado, por exemplo, né? E aí você vai lá e deixa para depois. Legal, a cada vez que você deixa o seu posicionamento de marca para depois, o que está acontecendo? Você está levando sua empresa para onde? Para onde que você está levando a tua empresa a cada ato de negligência teu? E o teu casamento? E o teu namoro? O que os atos que você tem escolhido fazer
estão fazendo com a tua vida? Segurança? Mas será que segurança existe, ô Giovana? Sei lá, né? Você vai morrer. Tudo nessa vida é instável, porque tudo nessa vida é matéria e toda matéria degrada o tempo inteiro. Você está morrendo 24 horas por dia. Dinheiro troca de mão o tempo inteiro. Pode vir um tornado igual veio lá em Santa Catarina e fuder com tudo. Você pode cair, bater a cabeça e acabou. Sei lá, acho que buscar segurança, isso aí não existe, tá? Existe finança. Isso aí foi coisa de coach que a gente ouviu, né? Porque acreditar a nossa vida na matéria. O que é matéria? O que é o material? Matéria é aquilo que vai virar pó. É aquilo que vai virar pó. A única coisa no qual eu posso confiar é aquilo que não apodrece no tempo, que é o que a gente chama de transcendentes, que é o que a gente chama de coisas que não são deste mundo. Transcendentes. Já dei essa aula aqui no outro dia. A gente acreditar, sei lá, numa pedra que brilha, né? O dinheiro é lastreado no ouro, né? Então, sei lá, a gente ficar... Caralho, eu tenho agora um monte de pedra que brilha guardada. Tenho pedra que brilha guardada. Tá, pra que você quer essa pedra que brilha? Pra que ela serve? Dinheiro, em última instância, serve pra quê? Serve pra construir um ambiente pra melhorar a vida das pessoas, né? E aí, tipo assim, sei lá, aí você pega Cristo preso lá, ele estava seguro, não estava? Você pega lá os apóstolos, né, pobre, fudido, sem nada, mas, cara, nenhum deles estavam com estabilidade emocional, né? Cara, tá entendendo o jeito que essa cultura porca, materialista, burra pra cacete, arrancou da gente os transcendentais, né? A gente tem atos que nos levam a querer mais pedra que brilha, né? Pô, eu tenho agora aqui, eu abro minha conta, eu tenho pedra que brilha, eu tenho um númerozinho. E a gente não tá olhando pro lugar certo. Então seus atos estão te levando pra onde? Né? Isso aqui é importante pra cacete. Porque às vezes você tá tomando várias ações, entre aspas, seguras na empresa, e você está matando a empresa, você está matando a sua vida, você está matando a espontaneidade dos atos, né? Ou você está, aliás, você está vivendo de forma espontânea e não está vivendo de forma, de fato, que você escolhe, né? Como é que você vai viver de forma como você escolhe? Então essa é a meditação que eu queria que vocês fossem embora daqui hoje. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E se você quer uma análise de posicionamento feita pelo nosso time, é só você pegar aqui no primeiro link aqui da descrição, clicar nele, preencher a nossa ficha de interesse que em breve o meu time vai entrar em contato com você. Tamo junto, até o próximo vídeo.